Eu aceitei as 2 semanas, mas não parei de investigar. Eu apenas mudei o foco. Eu precisava de uma verdade que não fosse a dele. Eu precisava de uma âncora. A primeira semana foi um inferno de tensão. Eu agia com Marcos como se a nossa cumplicidade fosse real, trocando olhares cúmplices e sorrisos discretos. Ele me presenteou com a carta de intenção de pagamento, um documento pomposo e inútil que eu anexei ao meu relatório preliminar, comprando o tempo que ele havia pedido. Mas a analista em mim não podia ser desligada. Eu continuei a cavar. Eu ignorei os avisos anônimos que começaram a chegar no meu e-mail, dizendo para eu deixar o passado em paz. Eram mensagens curtas, sem remetente, mas com um tom ameaçador. O que está errado, o que está enterrado, deve permanecer enterrado. Não cave onde não foi chamada. O legado silencioso não é seu. Eu comecei a sentir que não estava apenas investigando uma possível fraude, mas sim pisando em um campo minado familiar. A minha investigação sobre Helena também se intensificou. Eu precisava de um bode expiatório, de uma alternativa a Marcos. O escritório de Helena era o oposto do de Marcos. O dele era minimalista, com vista para o futuro. O dela era cheio de relíquias, fotos antigas, livros de capa dura. Eu passei uma noite inteira lá, sob o pretexto de uma auditoria de documentos físicos. Eu vasculhei cada pasta, cada gaveta. O cheiro de lavanda e papel envelhecido pairava no ar. Encontrei cartas de Elia Ethel para a mãe de Marcos e Helena, cheias de afeto, mas também de uma possessividade sufocante. Encontrei um certificado de batismo de Marcos, com o nome Elias como pai. Tudo limpo, perfeitamente limpo. Helena era um livro fechado, ou melhor, um livro perfeitamente auditado. Ela era a guardiã do segredo, a cúmplice silenciosa. Eu me sentei na cadeira de Helena exausta. A cidade lá embaixo era um borrão de luzes. Eu estava sozinha, no meio de uma conspiração familiar, e a única pessoa em quem eu confiava era o homem que me pedia para mentir. Eu fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro de lavanda de Helena era forte. Eu me perguntei se ela também se sentia sufocada. Eu fui até a Orion em uma manhã de sábado, vestida de forma discreta. O prédio era um esqueleto de concreto e o escritório estava no último andar. O cheiro de mofo e papel velho era palpável. A porta estava destrancada. O lugar era um depósito de poeira e memórias. Eu vasculhei o local, procurando por qualquer coisa que ligasse a Orion ao presente. Eu encontrei documentos antigos, cartas, fotos desbotadas. E então, no fundo de uma gaveta, sob uma pilha de jornais velhos, encontrei uma caixa de metal. Dentro, não havia documentos financeiros, mas sim um diário de capa de couro. O diário pertencia a um homem chamado Daniel Costa. O diário de Daniel Costa era a voz do passado. Ele era um ex-executivo da Ethel Corporações, demitido de forma abrupta há 20 anos. As últimas páginas do diário eram um lamento de vingança. Eles me tiraram tudo. Minha reputação, minha família. Elias Ethel me destruiu. Ele me humilhou publicamente, me jogou na rua como um cão. Mas eu voltarei. Eu farei com que a Ethel sangre até a última gota, e eles nem saberão quem os atingiu. A vingança é um prato que se come frio, e eu tenho esperado por 20 anos. O diário terminava com uma data e um nome, 27 de janeiro, e uma anotação críptica, o legado silencioso. Eu voltei para o escritório, o diário escondido na minha bolsa. Eu tinha a peça que faltava, a motivação. O desfalque não era um erro, era uma vingança de longo prazo. Mas Daniel Costa estava morto, segundo os registros. Quem estava executando o plano? Nesse momento, eu precisava mais do que o diário. Precisava de uma conexão. Passei a noite em claro. Não mais no 30º andar, mas no meu apartamento, com o diário e o meu laptop. O diário era um portal para o passado, um lamento de um homem destruído. Eu podia sentir a raiva, a humilhação e o desejo de vingança que Daniel Costa havia cultivado. Mas quem era ele? Eu usei meus contatos para acessar arquivos de jornais antigos, buscando qualquer menção a Daniel Costa e Elias Ethel. O que eu encontrei foi uma nota de rodapé,
Um pequeno artigo de 20 anos atrás sobre um escândalo de desvio de fundos na Ethel Corporações e a demissão de um executivo promissor, Daniel Costa. O artigo mencionava a esposa de Daniel, que havia pedido o divórcio logo após o escândalo, e os 2 filhos pequenos. Eu parei. 2 filhos. Eu abri o registro de funcionários da Ethel Corp. O nome de solteira da mãe de Marcos e Helena, antes de se casar com Elias Ethel, era Costa. O ar me faltou. A peça final se encaixou como uma violência que me deixou tonta. Marcos e Helena não eram filhos de Elias Ethel, eram filhos de Daniel Costa, o homem que Elias destruiu. Eles não estavam protegendo o pai, eles eram a vingança do pai. A atração, a confiança, a vulnerabilidade. Tudo era uma mentira fria e calculada. Marcos não era o herdeiro sobrecarregado, era o vingador que se infiltrou no coração do império para destruí-lo de dentro para fora. E eu, a analista, fria e lógica, havia sido a isca perfeita. Eu senti o gosto amargo da traição. Não era apenas profissional, era pessoal. Ele havia me usado. Eu precisava confrontá-lo. Não para denunciá-lo, mas para entender. Para saber se havia um pingo de verdade no que ele havia me dito. Eu corri para o escritório de Marcos. Ele estava lá, olhando para a cidade, o sorriso de sempre. Mas agora eu vi a máscara. Marcos, eu sei quem é Daniel Costa. Ele era seu pai. E você e Helena são os filhos dele. O desfalque não é uma fraude corporativa. É uma vingança familiar de 20 anos. Você está tentando destruir a Ethel. Marcos se virou, o sorriso desapareceu. Seus olhos antes quentes estavam frios como gelo. A máscara caiu, revelando a intensidade e a determinação de um homem que havia dedicado a vida a um único propósito. Você está perto, Sofia. Muito perto. Mas Daniel Costa não era meu tio, era meu pai. E é vingança, como você sabe, é um prato que se come frio. O meu está pronto para ser servido. O ar rarefeito do 30º andar pareceu sumir. O mundo se inclinou. Aquele sorriso, aquele olhar, a confiança que eu havia depositado. E aí, gostou? Então, fica comigo. Inscreva-se, ative o sininho e venha para mais histórias que te envolvem até o último segundo. Te espero no próximo conto.